Quando um novo cavalo chega à mansão do homem mais rico da região, o animal logo se mostra inquieto e rebelde aos comandos dos funcionários. Sempre que se aproxima de uma parte específica da casa, parece sentir o coração disparar ao escutar barulhos quase imperceptíveis. Até que, certo dia, consegue entrar na mansão e descer as escadas. Seus olhos se arregalam ao descobrir que aqueles sons eram, na verdade, choros de uma garotinha de 5 anos que estava trancada ali dentro. O que ele faz a seguir é tão surpreendente que deixará todos em absoluto choque. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A chegada do novo cavalo à propriedade dos Mendonça causou um rebuliço que há muito não se via naquela região serrana. O animal, de porte majestoso e pelagem castanho-dourada que reluzia sob o sol da manhã, atravessou os portões da fazenda Santa Clara como se já conhecesse cada pedra do caminho. Seu pescoço arqueado e passos cadenciados chamavam a atenção, mas eram seus olhos, profundos e inquietos, que verdadeiramente intrigavam a todos que o observavam. Augusto Mendonça, proprietário da fazenda e homem mais influente daquelas bandas, exibia um sorriso de satisfação, enquanto conduzia pessoalmente o animal pelos jardins impecavelmente aparados de sua mansão. O casarão, uma construção imponente do século passado, erguia-se sobre a colina como um monumento ao poder e à riqueza de seu dono. As janelas altas, sempre fechadas, pareciam guardar segredos tão antigos quanto suas paredes de pedra. Este é um puro-sangue árabe legítimo. Vangloriava-se Mendonça para os funcionários que se aproximavam curiosos. Custou uma pequena infortuna, mas vale cada centavo. Seu tom autoritário não deixava dúvidas. Aquele animal era mais uma prova de seu prestígio, mais um troféu em sua coleção de conquistas. Joaquim, o caseiro que há 2 décadas servia a família, observava a cena com atenção particular. Algo no comportamento do animal o intrigava. Enquanto os outros cavalos do Haras pastavam tranquilamente nos campos verdejantes, o recém-chegado permanecia alerta, as orelhas em constante movimento, como se captasse sons que ninguém mais percebia. Na primeira noite, começaram os eventos inexplicáveis. Quando o relógio da sala bateu 00:30, o cavalo começou a relinchar de forma tão insistente que acordou metade dos funcionários. Seus cascos batiam ritmicamente contra o chão do estábulo, num compasso que mais parecia um código Morse, desesperado. Deve ser só a adaptação ao novo ambiente, justificou Maria, a cozinheira de cabelos grisalhos, enquanto servia café da manhã aos empregados no dia seguinte. Mas sua voz traía uma inquietação que todos compartilhavam. O comportamento do animal só se intensificou nos dias seguintes. Durante o dia, recusava-se a pastar com os outros cavalos, preferindo circular próximo aos alicerces da casa grande. Seus olhos fixavam-se nas janelas do casarão como se buscassem algo, ou alguém, em seu interior. À noite, sua agitação aumentava consideravelmente, especialmente quando Augusto Mendonça se ausentava em suas frequentes viagens de negócios. Foi numa dessas noites que Joaquim presenciou algo que o deixou especialmente perturbado. Fazendo sua ronda habitual, encontrou o cavalo parado diante de uma antiga porta lateral da mansão, raramente utilizada. O animal empurrava a madeira com o focinho, produzindo um som suave, mas insistente. E então, por um momento que pareceu uma eternidade, Joaquim jurou ter ouvido algo. Um som tão baixo e distante que poderia ser confundido com o vento nas árvores. Mas não era o vento. Era um choro. O caseiro aproximou-se cautelosamente, seu coração batendo mais forte a cada passo. O cavalo, percebendo sua presença, virou-se para encará-lo. Nos olhos do animal, Joaquim viu algo que jamais esqueceria.
uma mistura de urgência e súplica que parecia absurdamente humana. Naquele instante, um ruído metálico vindo do interior da casa fez com que ambos, homem e animal, se sobressaltassem. O cavalo começou a bater os cascos no chão com mais força, sua agitação crescendo visivelmente. Joaquim, tomado por um medo inexplicável, recuou para as sombras quando viu uma luz se acender no andar superior da mansão. Enquanto se afastava apressadamente, uma certeza começou a se formar em sua mente. Aquele cavalo não estava ali por acaso. E os segredos que a fazenda Santa Clara guardava eram muito mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol tocaram as montanhas verdes que cercavam a propriedade, o cavalo continuava, em seu posto vigilante e inquieto, como uma sentinela guardando um tesouro que apenas ele podia ver. E nas profundezas do casarão silencioso, algo ou alguém esperava para ser encontrado. A notícia do cavalo inquieto da fazenda Santa Clara espalhou-se rapidamente pela região. Nas rodas de conversa do pequeno comércio local, nas missas de domingo e nos encontros casuais nas ruas de paralelepípedos, os moradores trocavam teorias sobre o comportamento peculiar do animal. Dona Zulmira, a doceira mais antiga da cidade, jurava ter visto o cavalo desenhando círculos perfeitos com suas patas ao redor da mansão durante uma noite de lua cheia. Dentro da propriedade, a rotina dos funcionários transformava-se dia após dia. Maria, a cozinheira, começou a preparar porções extras de comida, alegando que o trabalho pesado deixava todo mundo com mais fome. Curiosamente, sempre sobrava um tanto considerável, que desaparecia misteriosamente durante a noite. Quando questionada por Augusto Mendonça, respondia com simplicidade: "Deve ser os gatos da vizinhança, patrão. Ultimamente andam mais famintos que o costume." Joaquim, por sua vez, não conseguia esquecer o choro que ouvira naquela noite. Suas rondas noturnas tornaram-se mais frequentes, sempre acompanhado pelo olhar atento do cavalo árabe. O animal desenvolvera um estranho hábito. Todas as noites, exatamente às 3 da manhã, posicionava-se próximo à antiga porta lateral e começava uma série de movimentos repetitivos, como se executasse uma dança misteriosa. "O senhor já reparou como ele sempre para no mesmo lugar?" arriscou perguntar ao patrão numa manhã de domingo, enquanto Mendonça inspecionava seus jardins. "Não me interesso por superstições, Joaquim", cortou secamente o proprietário. "Sugiro que você também não perca tempo com isso. Há muito trabalho real a ser feito nesta fazenda." Mas havia algo no tom de voz de Mendonça. Uma tensão sutil que não escapou aos ouvidos experientes do caseiro. Anos de convivência com o patrão o haviam ensinado a reconhecer os sinais. O leve tremor no canto dos lábios, o modo como suas mãos se fechavam involuntariamente, a maneira brusca de encerrar conversas incômodas. Numa tarde particularmente quente, enquanto todos descansavam após o almoço, o cavalo começou a agir de forma ainda mais incomum. Com determinação surpreendente, começou a arrastar com os dentes algumas caixas velhas que estavam empilhadas perto do depósito. Uma a uma, as transportava até a misteriosa porta lateral, organizando-as como se construísse uma escada improvisada. Rita, a jovem arrumadeira recém-contratada, foi a primeira a notar. "Joaquim, venha ver isso", chamou em voz baixa, não querendo atrair atenção indesejada. "Parece que ele está tentando nos mostrar algo." O caseiro aproximou-se cautelosamente, observando a precisão dos movimentos do animal. As caixas não estavam simplesmente empilhadas. Formavam um caminho que levava até uma pequena janela, gradeada, quase ao nível do solo, parcialmente coberta por eras antigas. Naquele momento, um som familiar cortou o ar. O motor do carro, de Augusto Mendonça, aproximando-se pelos portões principais.
Em questão de segundos, o cavalo abandonou seu trabalho e trotou casualmente para o pasto, como se nada tivesse acontecido. Rita, sussurrou Joaquim, não comente isso com ninguém, nem mesmo com as outras empregadas. À noite, deitado em sua cama na casa dos funcionários, Joaquim não conseguia dormir. Suas suspeitas cresciam a cada dia, alimentadas por pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O aumento no consumo de alimentos que Maria relatava, as luzes que às vezes piscavam em janelas supostamente fechadas, os sons noturnos que não podiam ser explicados apenas pelo vento ou pela idade da casa. Foi quando um trovão distante anunciou a aproximação de uma tempestade que ele ouviu. Mais claro que nunca, um soluço abafado vindo da direção do casarão. O cavalo, que até então permanecera silencioso, começou a relinchar com uma urgência devastadora. Joaquim levantou-se, vestiu seu casaco mais pesado e, desafiando a chuva que começava a cair, dirigiu-se à mansão. O cavalo já o esperava próximo à porta lateral, suas patas batendo nervosamente contra o solo encharcado. Sob a luz de um relâmpago, o caseiro notou algo que não havia percebido antes. Marcas profundas no batente da porta, como se alguém ou algo tivesse tentado repetidamente abri-la à força. E ali, quase imperceptível sob a pintura descascada, havia uma pequena marca em giz, um coração mal feito, do tipo que apenas uma criança desenharia. O trovão seguinte trouxe consigo uma revelação que gelou o sangue de Joaquim. Aquela porta não era apenas uma entrada esquecida, era uma sentinela silenciosa de um segredo que não poderia mais permanecer oculto. A descoberta do pequeno coração desenhado alterou profundamente o comportamento de Joaquim. Durante os dias seguintes, o caseiro passou a observar a mansão com outros olhos, buscando sinais que antes poderiam ter passado despercebidos. Cada ranger de porta, cada sombra nas janelas, cada ruído noturno carregava agora um novo significado. Maria, a cozinheira, foi a primeira a notar a mudança no amigo de tantos anos. Numa manhã particularmente fresca, enquanto preparava o café da manhã dos funcionários, chamou-o para uma conversa reservada na despensa. "Tem algo te incomodando?" "Não tem?" perguntou ela, ajeitando o avental branquinho que sempre usava. "Faz dias que você mal toca na comida, fica olhando para o nada com essa cara de preocupação." Joaquim hesitou, pesando cada palavra antes de responder. "Maria, você se lembra daquela moça que trabalhou aqui há uns anos? A Helena, que era auxiliar de limpeza?" O rosto da cozinheira empalideceu levemente. "Claro que lembro. Moça bonita, educada. Saiu tão de repente que nem se despediu direito. Por quê? E você se lembra quando ela saiu? Faz quanto tempo?" Maria franziu a testa, fazendo cálculos mentais. "Deixa eu ver. Foi logo depois daquela reforma grande na casa, quando o patrão mandou trocar todas as fechaduras. Deve fazer uns 2 anos, mais ou menos." A conversa foi interrompida por passos que se aproximavam. Rita, a jovem arrumadeira, entrou na despensa carregando uma pilha de guardanapos limpos. Seus olhos revelavam que havia escutado parte do diálogo. "Eu encontrei uma coisa", sussurrou ela, depois de certificar-se que estavam sozinhos. "No quarto de limpeza, atrás de umas caixas antigas, é uma fotografia." Com mãos trêmulas, Rita retirou do bolso do avental uma foto amarelada. Nela, uma jovem de cabelos castanhos sorria timidamente para a câmera, uma mão pousada sobre a barriga levemente arredondada. "É a Helena", confirmou Maria, sua voz quase um sussurro. E ela estava grávida, completou Joaquim, sentindo um nó se formar em seu estômago. O resto do dia transcorreu numa atmosfera de tensão contida. Os 3 funcionários trocavam olhares significativos enquanto realizavam suas tarefas, cada um processando as implicações daquela descoberta. O cavalo árabe, como se sentisse a mudança no ar, mostrava-se ainda mais inquieto que o normal.
Foi no final da tarde, quando Augusto Mendonça saiu para uma reunião na cidade, que algo extraordinário aconteceu. O cavalo, que passara o dia todo próximo à porta lateral, começou a cavar o solo com uma determinação renovada. Seus cascos fortes removiam a terra compactada como se seguissem um mapa invisível. Joaquim, que observava à distância, notou algo brilhante emergir da terra revolvida. Aproximando-se cautelosamente, descobriu um pequeno crucifixo de prata, idêntico ao que Helena costumava usar. Precisamos investigar aquela porta, decidiu ele, compartilhando sua descoberta com Maria e Rita durante o jantar dos funcionários. Tem algo muito errado acontecendo nesta casa. Mas como? Perguntou Rita, sua juventude dividida entre o medo e a curiosidade. O patrão guarda todas as chaves no escritório e ninguém tem permissão para entrar lá. Foi Maria quem ofereceu uma solução. Na semana que vem é a festa do padroeiro da cidade. O patrão sempre vai, para manter as aparências. Vai ficar fora a noite toda. O plano começou a tomar forma nas mentes dos 3 funcionários. Enquanto isso, lá fora, o cavalo continuava sua vigília incansável, seus olhos fixos na antiga porta como se guardasse um tesouro precioso. À noite, depois que todos se recolheram, Joaquim fez sua última ronda. Ao passar pela porta lateral, teve a impressão de ouvir um som diferente. Não era mais apenas um choro, mas uma espécie de cantiga de ninar, muito baixinha, quase imperceptível. O caseiro encostou o ouvido na madeira gasta e seu coração quase parou. Do outro lado, uma voz infantil cantarolava suavemente, repetindo sempre os mesmos versos de uma antiga canção de ninar que sua própria mãe costumava cantar. Naquele momento, o cavalo aproximou-se silenciosamente e encostou seu focinho no ombro de Joaquim, como se dissesse: "Agora você entende por que estou aqui?" A lua cheia iluminava o jardim da mansão, projetando sombras alongadas que pareciam dançar ao ritmo da cantiga abafada. E na mente de Joaquim, uma certeza terrível começava a se formar. Não era apenas um segredo que aquelas paredes guardavam, era uma vida inteira. Os dias que antecederam a festa do padroeiro arrastaram-se como uma eternidade para Joaquim, Maria e Rita. Cada um deles carregava o peso do segredo que começavam a desvendar, disfarçando sua apreensão sob uma máscara de normalidade que ficava cada vez mais difícil de manter. Maria intensificou sua estratégia de preparar refeições extras, agora incluindo alimentos que pudessem ser conservados por mais tempo, biscoitos, pães, frutas secas. Para a festa, explicava ela quando alguém perguntava, mas seus olhos diziam outra coisa. Com a ajuda de Rita, começou a esconder pequenas porções em diferentes locais da propriedade, sempre próximos à misteriosa porta lateral. O cavalo, como se entendesse o plano que se formava, passou a criar distrações estratégicas. Quando algum funcionário mais curioso se aproximava da área proibida, ele iniciava um espetáculo de relinchos e movimentos que atraía toda a atenção para si. "Esse animal tem o diabo no corpo", comentavam os outros empregados, mantendo distância. Numa tarde particularmente significativa, seu Antônio, o vizinho mais próximo da fazenda, aproximou-se da cerca que dividia as propriedades. Era um senhor de seus 70 anos, respeitado por todos na região por sua sabedoria e discrição. "Joaquim", chamou ele em voz baixa, "preciso lhe contar uma coisa. Há algumas noites, quando a lua estava clara, vi uma sombra na janela pequena, aquela perto do chão. Parecia uma mãozinha." O caseiro sentiu seu coração acelerar. "O senhor tem certeza, seu Antônio?" "Tão certo quanto estou aqui", respondeu o idoso, ajeitando seu chapéu de palha. "E tem mais. Minha falecida esposa, que Deus a tenha, era parteira. Ela atendeu a Helena antes dela desaparecer. A moça estava no 8º mês."
A revelação atingiu Joaquim como um raio. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira que ele temia compreender. O senhor nunca comentou isso com ninguém? Nesta cidade, filho, tem certas coisas que a gente aprende a não perguntar, respondeu seu Antônio, sua voz carregada de uma tristeza antiga. Mas agora é diferente. Aquele cavalo não chegou aqui por acaso. Na cozinha, Maria trabalhava em silêncio, preparando mais uma fornada de biscoitos. Suas mãos experientes moviam-se automaticamente, enquanto sua mente vagava por lembranças de Helena. Seu sorriso tímido, o modo como acariciava discretamente a barriga crescente quando achava que ninguém estava olhando. As conversas sussurradas sobre seus sonhos para o futuro. Rita, arrumando os quartos do andar superior, descobriu algo intrigante. Um dos cômodos, sempre trancado, tinha uma pequena passagem de ar sob a porta. Aproximando-se sorrateiramente, percebeu que alguém deslizava regularmente um prato por ali. As marcas no assoalho não mentiam. O cavalo, por sua vez, desenvolveu um novo hábito. Todas as manhãs, exatamente às 9 horas, posicionava-se sob uma das janelas do casarão e emitia um relincho suave, quase musical. E sempre, invariavelmente, uma batida delicada respondia de dentro da casa. É amanhã, confirmou Joaquim durante o jantar, reunido com Maria e Rita na pequena cozinha dos funcionários. O patrão já anunciou que vai à festa, vai levar o carro novo, quer impressionar o pessoal da cidade. Eu preparei tudo o que pude, sussurrou Maria, indicando discretamente uma trouxa escondida sob o armário. Tem comida suficiente para alguns dias, roupas limpas, até um cobertor fino. E eu, completou Rita, descobri que a fechadura da porta lateral não é tão resistente quanto parece. O próprio cavalo já a deixou meio frouxa com tanto empurrar. Naquela noite, enquanto a fazenda dormia, o cavalo permaneceu mais alerta que nunca. Seus olhos, refletindo o brilho das estrelas, alternavam-se entre a porta lateral e a janela do quarto de Augusto Mendonça, como um sentinela, guardando não apenas um segredo, mas também um momento perfeito para revelá-lo. Na escuridão do quarto dos funcionários, Joaquim não conseguia dormir. Amanhã, pensava ele, amanhã finalmente descobriremos toda a verdade. E enquanto o sono não vinha, ele podia jurar que ouvia, misturado ao vento da noite, o som suave de uma criança cantarolando uma antiga canção de ninar. O dia da festa do padroeiro amanheceu com uma expectativa palpável no ar. A cidade inteira se enfeitava com bandeirolas coloridas, o cheiro de quitutes tradicionais escapava das janelas das casas e a igreja matriz reluzia com sua nova pintura, especialmente feita para a ocasião. Na fazenda Santa Clara, Augusto Mendonça supervisionava pessoalmente os últimos preparativos para sua saída. Vou passar a noite na cidade, anunciou ele durante o café da manhã. Tenho reuniões importantes amanhã cedo com alguns investidores que virão para a festa. Joaquim observava atentamente cada movimento do patrão, notando como ele verificava 2, 3 vezes cada fechadura, cada cadeado. Em um momento particular, viu quando Mendonça retirou uma chave específica do molho principal e a guardou separadamente no bolso do paletó. Quero todos os funcionários em seus aposentos até minha volta, ordenou ele, seu tom não deixando espaço para questionamentos. O portão principal ficará trancado. Apenas emergências justificam qualquer circulação noturna pela propriedade. Maria, da janela da cozinha, trocou um olhar significativo com Rita, enquanto ambas observavam o patrão partir em seu carro luxuoso. O som do motor foi diminuindo até se perder na estrada que serpenteava entre as montanhas. O resto do dia transcorreu numa lentidão torturante. Os funcionários, obedientes às ordens do patrão, mantiveram-se em suas atividades regulares.
Mas havia uma eletricidade no ar, uma tensão crescente que nem mesmo o canto dos pássaros conseguia disfarçar. O cavalo, surpreendentemente, mostrava-se mais calmo que o normal. Pastava tranquilamente, como se soubesse que aquela aparente normalidade era crucial para o que estava por vir. Apenas seus olhos, sempre atentos, seguiam cada movimento próximo à casa grande. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu, de tons alaranjados, os primeiros fogos de artifício podiam ser ouvidos ao longe, vindos da cidade. A festa do padroeiro estava começando e, com ela, a oportunidade que tanto esperavam. Está na hora, sussurrou Joaquim para Maria e Rita, reunidos na cozinha dos funcionários. Os outros já se recolheram? Sim, confirmou Rita, sua voz tremendo levemente. Deixei um chá especial para eles no jantar, aquele que a Maria prepara para dormir. Ninguém vai acordar tão cedo. Maria retirou de seu avental um pequeno embrulho. Consegui fazer uma cópia dessa chave semana passada, quando o patrão deixou o molho na cozinha durante o almoço. Não sei se vai servir, mas... Joaquim pegou a chave com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada. Agora, só precisamos esperar mais uma hora. Quando a festa estiver no auge, ninguém vai prestar atenção em qualquer barulho que venha daqui. O cavalo, como se entendesse o plano, posicionou-se estrategicamente próximo à porta lateral. Sua presença imponente serviria como escudo natural contra qualquer olhar curioso vindo da estrada. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um carro desconhecido parou brevemente no portão da fazenda, suas luzes iluminando a entrada. Os 3 funcionários gelaram, temendo que seus planos fossem descobertos antes mesmo de começarem. Mas era apenas seu Antônio, o vizinho idoso, que parou para deixar um recado com o vigia do portão. Diga ao patrão que vi luzes estranhas na propriedade dele. Achei melhor avisar, já que ele está na festa. O vigia, sonolento graças ao chá de Maria, apenas assentiu, mal registrando a informação. Mas Joaquim compreendeu a mensagem cifrada. Seu Antônio estava lhes dando cobertura, criando uma explicação prévia para qualquer movimentação que pudesse ser notada. Às 10 horas em ponto, quando os fogos de artifício atingiam seu ápice, na cidade, os 3 se moveram silenciosamente em direção à porta lateral. O cavalo, pressentindo o momento, começou uma série de relinchos que se misturavam perfeitamente aos estrondos distantes da festa. Maria segurava uma trouxa com mantimentos, Rita carregava um pequeno lampião coberto e Joaquim, com mãos trêmulas, segurava a chave que poderia revelar o segredo mais sombrio da fazenda Santa Clara. Seja o que for que encontremos ali dentro, sussurrou ele, não há mais volta. O som da chave girando na fechadura antiga foi abafado por mais uma explosão de fogos no céu. E então, lentamente, a porta começou a se abrir, revelando uma escuridão que guardava muito mais do que qualquer um deles poderia imaginar. O ar que escapou pela porta recém-aberta carregava o peso de 2 anos de segredos. Rita ergueu o lampião com cuidado e seu feixe de luz revelou uma escada estreita que descia em direção ao porão da mansão. O cheiro de mofo e umidade misturava-se com algo mais. Um aroma suave de lavanda que parecia impossível naquele ambiente. "Tem alguém aí?" chamou Maria em voz baixa, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Por um momento, apenas o silêncio respondeu. Então, como um sussurro distante, uma voz infantil ecoou das profundezas. "Mamãe?" Joaquim sentiu suas pernas fraquejarem. O cavalo, que observava tudo da entrada, emitiu um relincho suave, quase como um incentivo para que continuassem. Rita foi a primeira a começar a descer os degraus, seguida de perto por Maria. Joaquim fechou a fila, segurando firmemente um pedaço de madeira para impedir que a porta se fechasse atrás deles. A escada terminava num corredor curto que levava a uma única porta de metal.
Através de uma pequena abertura gradeada na parte superior, podiam ver um ambiente modestamente mobiliado, uma cama estreita, uma mesinha com alguns lápis de cor espalhados e um pequeno baú que parecia guardar roupas. E lá, encolhida num canto, estava ela. Uma menina de aproximadamente 6 anos, cabelos castanhos como os de Helena, olhos grandes e assustados que pareciam brilhar na penumbra. Vestia um vestido simples, já um pouco curto para seu tamanho, e segurava contra o peito um caderno gasto. "Não tenham medo", disse Maria, sua voz embargada pela emoção. "Viemos ajudar você, pequena." A menina levantou-se lentamente, hesitante. "Vocês conheceram minha mãe? Ela me disse que voltaria um dia." O grupo trocou olhares angustiados. Foi Joaquim quem tomou a iniciativa. "Sim, conhecemos sua mãe. Helena era uma pessoa muito especial para todos nós. Como é seu nome, pequena?" "Aurora", respondeu ela, um pequeno sorriso iluminando seu rosto pela primeira vez. "Mamãe me deu esse nome porque disse que eu era como o nascer do sol, uma nova esperança." Rita já trabalhava na fechadura da porta de metal, suas mãos hábeis manipulando a cópia da chave que Maria conseguira fazer. Depois de alguns tensos momentos, ouviu-se um clique e a porta finalmente se abriu. Aurora deu alguns passos hesitantes para fora de seu cárcere. Seus olhos, acostumados à penumbra, piscavam repetidamente diante da luz do lampião. Maria, imediatamente, a envolveu num abraço protetor, enquanto Rita começava a recolher rapidamente os pertences da menina. "Como você sobreviveu aqui todo esse tempo?" perguntou Joaquim, notando os desenhos coloridos que cobriam uma das paredes. Paisagens ensolaradas, campos verdes, cavalos correndo livres. "O homem mau traz comida toda noite", explicou Aurora. "Ele diz que é meu pai, mas não deixa eu chamá-lo assim. Disse que se eu for boazinha e ficar quietinha, um dia poderei sair, mas isso nunca acontece." Um ruído vindo do andar superior fez com que todos congelassem. Por um momento terrível, pensaram que Augusto havia retornado mais cedo da festa. Mas era apenas o cavalo que, agora, batia seus cascos no chão de uma maneira específica. Um aviso. "Precisamos ir", sussurrou Joaquim. "Já ficamos tempo demais." Enquanto subiam as escadas, Aurora parou de repente. "Espera", disse ela, voltando rapidamente ao porão. Segundos depois retornou com algo nas mãos. Uma pequena caixa de música, claramente antiga e bem cuidada. "Foi o último presente da minha mãe", explicou ela. "Toda noite, quando o cavalo relincha lá fora, eu abro a caixa e finjo que ela está cantando para mim." O grupo emergiu da escada para encontrar o cavalo ainda em seu posto de guarda. Ao ver Aurora, o animal aproximou-se gentilmente, baixando sua cabeça majestosa, até tocar suavemente os cabelos da menina com o focinho. "Então era você", sorriu Aurora, acariciando o pescoço do animal. "Você me ouvia cantar todas as noites, não é?" Maria apressou-se em cobrir a menina com um xale, enquanto Rita guardava os poucos pertences numa sacola. Joaquim verificava nervosamente a estrada, temendo a qualquer momento ver os faróis do carro de Augusto Mendonça. O resgate estava apenas começando e as próximas horas seriam cruciais. A noite da festa do padroeiro ainda guardava muitas surpresas, e o destino de Aurora dependia agora da coragem e da astúcia daquele improvável grupo de salvadores. O plano parecia simples: levar Aurora até a casa de seu Antônio, onde ela ficaria em segurança até conseguirem ajuda das autoridades. Mas o destino tinha outros planos para aquela noite. Quando o grupo se aproximava do portão dos fundos, um som familiar cortou o ar da noite. O motor do carro de Augusto Mendonça. Ele voltou mais cedo,
sussurrou Rita, seu rosto empalidecendo sob a luz da lua. A festa não deveria acabar antes da meia-noite. O cavalo, pressentindo o perigo, posicionou-se estrategicamente entre o grupo e a entrada principal da fazenda. Aurora, ainda segurando sua caixa de música, agarrou-se ao vestido de Maria com força. Por aqui, indicou Joaquim, guiando todos em direção ao velho celeiro. Precisamos nos esconder até ele entrar na casa. Mas algo estava diferente. O carro não seguiu direto para a mansão como de costume. Em vez disso, parou próximo ao portão principal e vozes alteradas podiam ser ouvidas na distância. Tem mais alguém com ele, murmurou Maria, seu coração disparando ao reconhecer outras vozes masculinas. Parece que trouxe visitas da cidade. Dentro do celeiro, entre fardos de feno e antigas ferramentas de trabalho, o grupo tentava controlar a respiração acelerada. Aurora, mostrando uma maturidade surpreendente para sua idade, mantinha-se em silêncio absoluto, seus grandes olhos fixos na fresta da porta. O cavalo permaneceu do lado de fora, sua presença servindo como sentinela natural. De repente ele começou a relinchar e bater os cascos no chão, criando uma distração proposital que atraiu a atenção dos recém-chegados. Esse animal ainda me dá problemas, ouviram a voz irritada de Augusto. Preciso resolver isso de uma vez por todas. Passos se aproximavam do celeiro. Joaquim, pensando rápido, sussurrou instruções. Maria, leve Aurora para o sótão do celeiro. Rita, venha comigo. Vamos distrair o patrão. Mal tinham se reorganizado quando a porta do celeiro se abriu violentamente. Augusto Mendonça estava acompanhado por 2 homens desconhecidos, todos vestindo ternos caros e expressões severas. O que vocês estão fazendo aqui a essa hora? Questionou Augusto, sua voz carregada de suspeita. O cavalo estava agitado, patrão, respondeu Joaquim, mantendo a calma. Viemos verificar se estava tudo bem. Rita, fingindo ajustar alguns fardos de feno, complementou. Ele derrubou o cocho de água. Estávamos apenas limpando a bagunça. Naquele momento, um som quase imperceptível veio do sótão. A caixa de música de Aurora havia escorregado de suas mãos trêmulas, começando a tocar sua suave melodia. O rosto de Augusto transformou-se instantaneamente. O que foi isso? Perguntou, já se dirigindo à escada que levava ao sótão. Foi então que o cavalo, num ato de extraordinária precisão, irrompeu o celeiro adentro, derrubando lampiões e criando uma confusão momentânea. No caos que se seguiu, Maria aproveitou para descer com Aurora, misturando-se às sombras. "Segurem esse animal!" gritou um dos homens desconhecidos, enquanto todos tentavam se desviar dos cascos do cavalo. Mas o animal parecia seguir um plano impróprio. Com movimentos calculados, ele mantinha Augusto e seus acompanhantes afastados da escada do sótão, dando tempo para que Maria e Aurora alcançassem a porta dos fundos. Joaquim e Rita, compreendendo a estratégia do cavalo, começaram a gritar e correr em direções diferentes, aumentando ainda mais a confusão. O celeiro tinha se transformado num palco de caos controlado. Foi nesse momento que um dos homens desconhecidos, recuperando o equilíbrio, conseguiu acender um lampião caído. A luz revelou, por um breve instante, a silhueta de Maria e Aurora atravessando a porta. "Ali!" gritou ele, mas sua voz foi abafada por um trovão distante. Uma tempestade se aproximava, como se os céus quisessem participar daquela noite dramática. O rosto de Augusto Mendonça contorceu-se numa máscara de fúria ao reconhecer a pequena figura que fugia. "Peguem-nas!" ordenou, sua voz tremendo de raiva. "Não deixem que elas escapem!" O cavalo, porém, tinha outros planos. Com um movimento preciso, posicionou-se entre os perseguidores e a porta, seus olhos refletindo uma determinação quase
humana. Naquele momento, todos os presentes compreenderam. Aquele não era apenas um animal, era um guardião. As primeiras gotas de chuva começaram a cair sobre a fazenda Santa Clara, transformando a terra batida em lama escorregadia. Maria, segurando Aurora firmemente pela mão, corria em direção à casa de seu Antônio, suas passadas deixando marcas profundas no solo encharcado. "Não olhe para trás, pequena", sussurrava Maria entre respirações ofegantes. "Continue, correndo." No celeiro, a situação havia se transformado num embate de vontades. O cavalo, majestoso em sua determinação, mantinha Augusto e seus companheiros acuados num canto, enquanto Joaquim e Rita aproveitavam a distração para criar mais obstáculos, derrubando estrategicamente fardos de feno e equipamentos. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo", vociferava Augusto, seu rosto vermelho de fúria. "Pensam que podem arruinar tudo que construí? O senhor que não tem ideia do que fez", respondeu Joaquim, encontrando uma coragem que não sabia possuir. "Manter uma criança presa, a sua própria filha?" Os dois homens que acompanhavam Augusto trocaram olhares surpresos. "Do que ele está falando, Mendonça?", questionou o mais alto deles, um advogado conhecido na região. A chuva agora caía com força total, transformando o terreno da fazenda num campo de batalha enlameado. Maria e Aurora haviam alcançado a cerca que dividia as propriedades, mas o arame farpado apresentava um novo desafio. Por aqui surgiu uma voz familiar. Era seu Antônio, que já as esperava com uma escada de madeira apoiada contra a cerca. "Rápido, tem um carro esperando do outro lado." No celeiro, a tensão atingia seu ápice. Rita, aproveitando um momento de distração, conseguiu escapar pela porta lateral, correndo em direção à casa grande para buscar ajuda. Ela sabia que o telefone do escritório era a única chance de contactar as autoridades. O cavalo, como se compreendesse a importância de cada segundo, começou uma dança elaborada, seus cascos levantando nuvens de poeira do chão do celeiro, mantendo todos os homens concentrados em seus movimentos. "Aquela criança é minha responsabilidade", gritou Augusto, tentando contornar o animal. "Vocês não entendem. Eu fiz isso para proteger a reputação da família." "Proteger a reputação?", questionou Joaquim, sua voz carregada de desprezo. "O senhor destruiu uma família. Helena confiou no senhor e o senhor a expulsou, roubou sua filha." Os dois acompanhantes de Augusto começavam a recuar, claramente perturbados com as revelações. "Mendonça, isso é muito sério", disse o advogado. "Sequestro de menor é crime grave." Na casa grande, Rita finalmente alcançou o telefone do escritório. Com mãos trêmulas, discou o número da delegacia que seu Antônio havia lhes passado dias antes. "Por favor", sussurrou ela quando uma voz sonolenta atendeu. "Precisamos de ajuda na fazenda Santa Clara. É uma emergência." A tempestade agora rugia sobre a propriedade. Relâmpagos iluminavam o céu em intervalos irregulares, criando sombras dançantes que pareciam contar sua própria história de segredos e redenção. Maria e Aurora, guiadas por seu Antônio, chegaram a uma pequena caminhonete onde Dona Cecília, a professora aposentada da cidade, as esperava. "Venham, rápido!" chamou ela, ajudando Aurora a subir. "Vamos levá-la para um lugar seguro." No celeiro, a situação chegava a um ponto crítico. Augusto, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou uma última cartada desesperada. "Aquela menina precisa de mim. Sem meu dinheiro, minha influência, que futuro ela terá?" Foi nesse momento que o cavalo, como se respondesse à pergunta, empurrou com seu focinho uma velha manta caída no chão, revelando algo que havia escapado da sacola de Aurora durante a fuga. Dezenas de desenhos coloridos, todos retratando a mesma cena. Uma menina pequena de mãos dadas com uma mulher de cabelos castanhos.
ambas sorrindo sob um sol brilhante. O futuro que ela merece, respondeu Joaquim, sua voz firme apesar da emoção. Com amor, liberdade e a verdade que o senhor tentou enterrar. Um novo trovão sacudiu as estruturas do celeiro, e com ele veio um som que mudaria para sempre o destino de todos os presentes. Sirenes de polícia, aproximando-se pela estrada principal da fazenda. As luzes das viaturas policiais cortavam a escuridão da noite chuvosa, projetando sombras azuis e vermelhas nas paredes da fazenda Santa Clara. O delegado Silva, homem conhecido por sua integridade, foi o primeiro a descer do carro, seguido por 2 investigadores que há meses acompanhavam discretamente as atividades suspeitas na propriedade. Seu Antônio nos manteve informados, explicou o delegado a Joaquim, enquanto policiais cercavam o celeiro. Estávamos apenas esperando uma prova concreta para agir. Augusto Mendonça, vendo sua fortaleza de mentiras desmoronar, ainda tentou uma última manobra. Delegado, isso é um mal-entendido, disse ele, ajeitando o terno encharcado. Aquela menina é minha filha, estou apenas cuidando dela. Cuidando? A voz de Rita ecoou da entrada do celeiro. Em suas mãos tremia um caderno encontrado no quarto de Aurora. Um diário onde a menina havia registrado, com a simplicidade de uma criança, seus dias de solidão no porão escuro. O cavalo, ainda vigilante, mantinha-se próximo a Joaquim, como se entendesse que seu papel ainda não havia terminado. Foi quando um dos investigadores se aproximou com uma pasta grossa debaixo do braço. Delegado, chamou ele. Encontramos os documentos que procurávamos no escritório. Certidão de nascimento original da menina, registros médicos da mãe, até recibos de pagamentos para manter pessoas em silêncio. Na casa de Dona Cecília, do outro lado da cidade, a Aurora finalmente começava a relaxar, envolta em um cobertor macio e tomando chocolate quente preparado com carinho. Maria permanecia ao seu lado, segurando sua mão pequena, enquanto a professora aposentada fazia chamadas importantes. Consegui falar com a tia da Helena, anunciou Dona Cecília, seus olhos brilhando de emoção. Ela mora em Minas Gerais agora, está vindo para cá imediatamente e trouxe notícias. Encontraram Helena. O coração de Maria parou por um instante. Ela está viva, confirmou Dona Cecília sorrindo. Trabalhando como enfermeira num hospital de Belo Horizonte. Nunca deixou de procurar pela filha, mas Augusto tinha muito poder, muitos contatos. Ela tentou denunciar, mas ninguém acreditava em uma ex-empregada doméstica contra um homem tão influente. Aurora, que ouvia tudo em silêncio, apertou sua caixa de música contra o peito. "Mamãe está vindo?" perguntou, sua voz pequena, carregada de esperança. De volta à fazenda, a chuva começava a diminuir, dando lugar a uma fina garoa. Os primeiros raios de sol surgiam no horizonte, iluminando uma cena que ninguém jamais esqueceria. Augusto Mendonça sendo conduzido à viatura policial, enquanto funcionários e vizinhos se reuniam aos poucos, finalmente livres para compartilhar o que sabiam. "Foi o cavalo", comentou uma das cozinheiras mais antigas que havia trabalhado com Helena. "Ele chegou e mudou tudo, como se tivesse sido enviado." Joaquim observava o animal, que agora pastava tranquilamente sob a luz do amanhecer. "Não foi coincidência", disse ele, lembrando-se do dia em que o cavalo chegara. Helena sempre dizia que tinha um cavalo especial quando era menina, um que a protegia. A marca na testa dele é idêntica. O delegado Silva, terminando de coletar os depoimentos iniciais, aproximou-se do grupo. "A justiça será feita", garantiu ele. "Mas vocês todos, especialmente este cavalo extraordinário, já fizeram algo ainda mais importante. Devolveram a liberdade a uma criança inocente." Rita, que retornava da Casa Grande com mais documentos encontrados, trazia também algo especial,
Um retrato antigo de Helena adolescente, montada em um cavalo cuja marca na testa era inconfundível. Algumas coisas não podem ser explicadas, murmurou seu Antônio, que observava a cena com lágrimas nos olhos. Mas o amor de uma mãe, esse pode mover montanhas ou enviar um anjo em forma de cavalo. O sol agora brilhava completamente, secando as últimas gotas de chuva. Na casa de Dona Cecília, Aurora havia adormecido no sofá, um sorriso sereno em seu rosto, enquanto a caixa de música tocava suavemente. Em suas mãos, um novo desenho. Ela e sua mãe, reunidas novamente, com um cavalo majestoso ao fundo, guardião silencioso de seu reencontro. A notícia da descoberta de Aurora espalhou-se pela cidade como fogo em palha seca. Na manhã seguinte, a festa do padroeiro, grupos de moradores se reuniam nas esquinas, compartilhando pedaços da história que cada um conhecia. A padaria do seu Manuel, ponto tradicional de encontro dos habitantes mais antigos, fervilhava com conversas e revelações. Sempre desconfiei que havia algo errado naquela fazenda, comentou Dona Zulmira, ajeitando seu chale rendado. O jeito como aquele homem tratava os funcionários, como despediu a Helena sem explicação. Na delegacia, o delegado Silva conduzia um trabalho meticuloso de reconstituição dos fatos. Cada documento encontrado na fazenda revelava uma nova camada da trama cuidadosamente construída por Augusto Mendonça. Entre os papéis, surgiu uma carta antiga nunca enviada, escrita por Helena antes de sua partida forçada. Meu amor, dizia a carta, endereçada à filha ainda não nascida. Se um dia você ler estas palavras, saiba que sua mãe nunca deixou de pensar em você nem por um segundo. O cavalo que me acompanhou na infância, meu protetor de crinas douradas, será sempre nosso anjo da guarda. Procure por sua marca em forma de estrela. Onde ela brilhar, encontrará o caminho para casa. Na casa de Dona Cecília, Aurora acordou, renovada após sua primeira noite de sono, verdadeiramente tranquila em anos. Maria, que não desgrudara da menina, preparava um café da manhã caprichado na cozinha acolhedora. Sua mãe está a caminho, anunciou Dona Cecília, desligando o telefone. Deve chegar até o fim do dia. Ela não parou de chorar quando soube que você estava segura. Os olhos de Aurora brilharam de expectativa. Posso fazer um desenho para ela? Perguntou, já alcançando os lápis de cor que Rita havia providenciado. Na Fazenda Santa Clara, Joaquim supervisionava a organização dos pertences de Aurora, separando cada pequeno tesouro que a menina havia guardado durante seu cativeiro. Encontrou cadernos cheios de desenhos, pequenos brinquedos improvisados com retalhos de pano e até uma coleção de pedrinhas coloridas que ela mantinha escondida sob a cama. O cavalo, que desde a noite anterior se recusava a se afastar da propriedade, pastava calmamente próximo ao local onde Helena costumava sentar para ler durante suas folgas. Como se recordasse, ele ocasionalmente erguia a cabeça na direção da velha árvore que sombreava aquele cantinho especial. Você sabia o tempo todo, não é? Murmurou Joaquim para o animal, acariciando seu pescoço forte. Por isso veio até aqui. Ao meio-dia, uma movimentação diferente agitou a cidade. O carro de Dona Terezinha, tia de Helena, foi visto passando pela praça central. No banco do passageiro, uma mulher de cabelos castanhos e olhos idênticos aos de Aurora olhava ansiosamente pela janela, reconhecendo cada detalhe da cidade que havia sido forçada a deixar. Está tudo tão diferente, comentou Helena, sua voz embargada pela emoção. E, ao mesmo tempo, igual. Na casa de Dona Cecília, Aurora terminava seu desenho especial, uma representação colorida de sua família, reunida, incluindo o cavalo com sua marca em forma de estrela.
Maria, observando o trabalho da menina, notou como ela capturava perfeitamente os traços do animal, mesmo tendo convivido com ele por tão pouco tempo. Ele me visitava nos meus sonhos, explicou Aurora, percebendo o olhar intrigado de Maria. Toda noite eu sonhava com um cavalo que vinha me buscar, junto com minha mãe, e agora sei que não era só um sonho. A tarde avançava lentamente, cada minuto carregado de expectativa. Dona Cecília organizou uma pequena recepção com a ajuda de vizinhas que traziam bolos e quitutes. Rita chegou trazendo roupas limpas e um vestido novo para Aurora, presente das costureiras da cidade que haviam trabalhado a noite inteira para tê-lo pronto a tempo. Sua mãe está quase chegando, anunciou Dona Cecília, recebendo mais uma ligação. Está a menos de 1 hora daqui. Aurora, vestida com seu vestido novo, sentou-se junto à janela, sua caixa de música tocando suavemente ao seu lado. Do outro lado da cidade, na fazenda Santa Clara, o cavalo subitamente ergueu a cabeça, seus ouvidos atentos voltados para a estrada que serpenteava entre as montanhas. O reencontro que todos esperavam estava prestes a acontecer, e até mesmo o vento parecia sussurrar uma antiga canção de ninar, anunciando o momento em que mãe e filha finalmente voltariam a se abraçar. O carro de Dona Terezinha finalmente entrou na rua da casa de Dona Cecília, movendo-se lentamente como se o próprio tempo quisesse prolongar aquele momento. Helena, no banco do passageiro, apertava contra o peito uma pequena boneca de pano, o último presente que havia conseguido deixar para Aurora antes de sua partida forçada. Na casa, Aurora continuava sentada junto à janela, seus olhos atentos a cada veículo que passava. Maria permanecia ao seu lado, segurando sua mão pequena, sentindo como ela tremia levemente de expectativa. "E se ela não me reconhecer?", sussurrou Aurora, revelando seu medo mais profundo. "O coração de mãe nunca esquece", respondeu Maria suavemente. "Além disso, você é igualzinha a ela." O som de um carro estacionando fez com que todos na sala prendessem a respiração. Através da janela, viram Helena saindo do veículo, suas pernas bambas mal sustentando seu corpo. Ela parou por um momento olhando para a casa, suas mãos apertando a boneca de pano. Dona Cecília abriu a porta da frente e o tempo pareceu congelar. Helena subiu os degraus da varanda como se estivesse em um sonho, cada passo carregado de uma eternidade de espera. Quando alcançou a porta, seus olhos imediatamente encontraram os de Aurora. Por um instante, mãe e filha apenas se olharam, reconhecendo-se em cada detalhe uma da outra. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto, até o mesmo jeito de inclinar levemente a cabeça quando emocionadas. "Mamãe!" A voz de Aurora era apenas um sussurro. Helena caiu de joelhos, abrindo os braços. Aurora correu, atravessando a sala como uma flecha, e jogou-se no abraço de sua mãe. O impacto fez com que a boneca de pano caísse no chão, mas nenhuma das duas notou. "Meu amor, meu tesouro", soluçava Helena, cobrindo o rosto da filha de beijos. "Perdoe a mamãe por não ter conseguido te encontrar antes." "Eu sabia que você viria", respondeu Aurora, sua voz abafada contra o pescoço da mãe. "O cavalo me prometeu nos meus sonhos." Helena afastou-se levemente, segurando o rosto da filha entre suas mãos. "O cavalo?", perguntou ela, seus olhos arregalando-se em reconhecimento. "Com uma estrela na testa?" Como se respondesse ao chamado, um relincho familiar soou do lado de fora. Todos se voltaram para a janela, onde o majestoso animal aguardava. No jardim, sua marca em forma de estrela brilhando sob a luz do entardecer. "Estrela!", exclamou Helena, reconhecendo seu antigo companheiro de infância. "Mas como?" "Ele nos encontrou", explicou Joaquim, que acabara de chegar. "Foi ele quem revelou onde Aurora estava escondida. Ele nunca desistiu."
Helena levantou-se, ainda segurando Aurora em seus braços, e caminhou até a varanda. O cavalo aproximou-se, baixando sua cabeça nobre para que ela pudesse tocá-lo. Você cumpriu sua promessa, sussurrou Helena, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Protegeu minha filha quando eu não pude. A cena comoveu a todos os presentes. Maria e Rita abraçavam-se, chorando abertamente. Dona Cecília e Dona Terezinha enxugavam os olhos com seus lenços bordados. Até mesmo os vizinhos, que haviam se reunido discretamente na rua, compartilhavam daquele momento sagrado. Aurora desvencilhou-se gentilmente dos braços da mãe e correu para dentro da casa, retornando segundos depois com sua caixa de música e o desenho que havia feito mais cedo. "Olha, mamãe", disse ela, abrindo a caixa. "Eu cantava sua música todas as noites." A melodia suave encheu o ar, a mesma canção de ninar que Helena costumava cantar quando Aurora ainda estava em seu ventre. Mãe e filha sentaram-se nos degraus da varanda, a caixa de música entre elas, enquanto o cavalo montava guarda silenciosamente. "Você se lembra da letra?" perguntou Helena suavemente. Aurora assentiu e começou a cantar baixinho, sua voz doce, misturando-se à melodia da caixa de música. Helena juntou-se a ela, suas vozes entrelaçando-se como se nunca tivessem sido separadas. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e ouro. Na rua tranquila de uma pequena cidade do interior, uma família se reconstrói, um cavalo cumpre sua missão e uma antiga canção de ninar ecoa novamente, não mais em sonhos, mas na realidade de um amor que superou todas as barreiras. Os dias que se seguiram ao reencontro de Helena e Aurora trouxeram mudanças profundas para toda a comunidade. A cidade, que por tanto tempo vivera sob a sombra do poder de Augusto Mendonça, começava a despertar para uma nova realidade. Na delegacia, o delegado Silva conduzia os depoimentos com uma mistura de profissionalismo e compaixão. Helena, sentada na sala simples com Aurora adormecida em seu colo, relatava sua história com uma força que impressionava a todos. "Quando descobri que estava grávida", contou ela, "Augusto I prometeu que me ajudaria, que assumiria a filha. Mas logo percebi que suas intenções eram outras. Ele queria esconder tudo. Me mandou para longe com a promessa de que cuidaria da bebê até que eu me estabelecesse. Nunca imaginei que..." Sua voz falhou, e Maria, que a acompanhava no depoimento, segurou sua mão em apoio. O delegado fez uma pausa, oferecendo um copo d'água antes de continuar. "A senhora tentou denunciar o desaparecimento?" "Várias vezes", respondeu Helena, enxugando uma lágrima. "Em diferentes cidades, mas ele tinha influência, amigos em posições importantes. Ninguém acreditava na palavra de uma ex-empregada doméstica contra um fazendeiro respeitado." Do lado de fora da delegacia, um grupo de moradores se reunia em vigília silenciosa. Muitos traziam cartazes com mensagens de apoio. Outros deixavam flores e pequenos presentes para Aurora. O cavalo, que agora respondia ao nome de Estrela, permanecia nas proximidades, como se ainda montasse guarda. Na fazenda Santa Clara, Joaquim coordenava uma transformação significativa. Com Augusto Mendonça preso preventivamente, os funcionários começavam a revelar outras histórias de abusos e injustiças que haviam testemunhado ao longo dos anos. "É como se um feitiço tivesse sido quebrado", comentou Rita, ajudando a organizar documentos que poderiam servir como evidência. "Ninguém tem mais medo de falar." Uma descoberta particularmente tocante ocorreu quando Maria e algumas funcionárias mais antigas começaram a limpar o quarto que havia sido de Helena. Escondido sob uma tábua solta do assoalho, encontraram um diário detalhando os meses de sua gravidez, junto com a primeira roupinha que havia costurado para o bebê. "Ela nunca desistiu",
sussurrou Maria, segurando o pequeno vestido amarelo. Mesmo quando a forçaram a partir, deixou seu coração aqui. A notícia da história de Aurora alcançou a capital do estado, atraindo a atenção de jornalistas e autoridades. Uma promotora especialmente designada para o caso, Doutora Beatriz Santos, chegou à cidade para conduzir as investigações. Este não é apenas um caso de cárcere privado, explicou ela durante uma reunião com o delegado Silva. É uma história de abuso de poder, de como uma comunidade inteira foi silenciada pelo medo e pela influência de um homem que se considerava acima da lei. Para Aurora, cada dia trazia novas descobertas e reconexões. Sob os cuidados amorosos de Helena, ela começava a florescer, sua personalidade doce e resiliente cativando a todos que a conheciam. As noites de medo no porão escuro davam lugar a jantares alegres na casa de Dona Cecília, onde mãe e filha estavam hospedadas temporariamente. "Veja, mamãe!" exclamou Aurora uma tarde, mostrando um novo desenho. Nele havia retratado não apenas sua mãe e o cavalo Estrela, mas também todos aqueles que haviam ajudado em seu resgate: Joaquim, Maria, Rita, seu Antônio, Dona Cecília. "Esta é nossa família agora", sorriu Helena, abraçando a filha. "Todos eles nos ajudaram a nos encontrar novamente." O cavalo Estrela, que pastava no jardim de Dona Cecília, ergueu a cabeça ao ouvir as vozes alegres vindas da casa. Sua marca, em forma de estrela, brilhava sob o sol da tarde, como um símbolo de esperança e proteção. Na cidade, as pessoas começavam a falar sobre transformar a antiga fazenda Santa Clara em um centro de apoio para famílias em situação de vulnerabilidade. A proposta, apresentada por seu Antônio durante uma reunião do Conselho Municipal, foi recebida com entusiasmo unânime. "Que lugar melhor para curar antigas feridas", argumentou ele, "do que aquele onde tantas foram infligidas." A primavera chegou à pequena cidade, trazendo mais do que flores aos jardins e verde às montanhas. A antiga fazenda Santa Clara, antes um símbolo de opressão e segredos, transformava-se rapidamente em um lugar de esperança. O projeto proposto por seu Antônio ganhou vida através do trabalho incansável da comunidade. O Centro de Acolhimento Estrela do Amanhecer lia-se na nova placa instalada nos portões principais. O nome, sugerido por Aurora, homenageava não apenas o cavalo que havia mudado tantos destinos, mas também simbolizava um novo começo. Helena, agora coordenadora do projeto junto com Dona Cecília, caminhava pelos corredores reformados da antiga mansão, observando as mudanças. O antigo escritório de Augusto Mendonça tornara-se uma biblioteca comunitária. O porão, antes prisão de Aurora, fora transformado em uma brinquedoteca alegre e iluminada, suas paredes pintadas com cenas de um amanhecer perpétuo. Cada criança que entra aqui, explicava Helena para um grupo de visitantes, precisa saber que existe esperança, que existem pessoas dispostas a ajudar. Maria continuava na cozinha, mas agora preparava refeições para dezenas de famílias que encontravam apoio no centro. Seu cardápio especial de biscoitos tornara-se famoso entre as crianças que frequentavam o local, cada fornada carregando o sabor do carinho e da dedicação. Rita, por sua vez, descobriu sua verdadeira vocação, trabalhando com as crianças. Do centro, desenvolveu um programa de arte-terapia que ajudava pequenos corações a expressar suas emoções através de desenhos e pinturas. Na parede principal da sala de atividades, o primeiro desenho de Aurora permanecia emoldurado, um lembrete constante do poder da esperança. Joaquim assumiu a administração dos estábulos, transformando-os em um espaço de ecoterapia.
O cavalo Estrela, como se entendesse sua nova missão, mostrava-se especialmente gentil com as crianças que chegavam assustadas ou traumatizadas. Ele tem um dom, comentou Joaquim para Helena, observando como o animal abaixava pacientemente a cabeça para que uma garotinha tímida pudesse acariciá-lo. Sabe exatamente do que cada um precisa. Aurora, agora aluna da escola local, floresceu de maneiras que surpreendiam a todos. Suas notas eram exemplares e sua capacidade de confortar outras crianças que chegavam ao centro revelava uma sabedoria além de seus anos. "Sabe, mamãe", disse ela uma tarde enquanto ajudava a organizar doações de roupas e brinquedos, "às vezes penso que tudo o que aconteceu tinha um propósito maior. Agora podemos ajudar outras pessoas que estão sozinhas e com medo." A notícia do sucesso do Centro Estrela do Amanhecer espalhou-se pela região. Outras cidades começaram a enviar representantes para aprender com a experiência, buscando replicar o modelo de acolhimento e transformação. O julgamento de Augusto Mendonça, realizado na capital do estado, resultou em uma sentença que a comunidade considerou justa. Mais importante que a punição, porém, foi a determinação judicial que transferiu a propriedade da fazenda para uma fundação administrada por Helena e o Conselho Comunitário. Verdadeira justiça, declarou a doutora Beatriz Santos durante a cerimônia de inauguração oficial do centro. Não está apenas na punição dos culpados, mas na transformação do mal em bem, da dor em esperança. Em uma tarde particularmente significativa, Helena encontrou Aurora no antigo quarto que havia sido sua prisão. A menina não demonstrava medo ou tristeza. Em vez disso, ajudava um grupo de crianças a pintar um imenso mural na parede. "O que vocês estão desenhando?", perguntou Helena, emocionada com a cena. "Uma história de amor, mamãe", respondeu Aurora, apontando para as figuras no mural. "Sobre um cavalo mágico que ajuda pessoas perdidas a encontrarem o caminho de casa." Do lado de fora, Estrela pastava tranquilamente sob a sombra da velha árvore onde Helena costumava ler. Sua marca em forma de estrela, mais brilhante que nunca, refletia a luz do sol poente, projetando um brilho especial sobre o novo jardim sensorial que havia sido plantado ali. A transformação da Fazenda Santa Clara representava mais que uma mudança física. Era o testemunho do poder do amor, da coragem e da união de uma comunidade determinada a transformar uma história de dor em um legado de esperança. E todas as tardes, quando o sol começava a se pôr, podia-se ouvir o som suave de uma caixa de música, acompanhado por vozes infantis que cantavam antigas canções de ninar, suas melodias carregando promessas de dias melhores e sonhos realizados. 5 anos se passaram desde que o cavalo Estrela chegou à antiga Fazenda Santa Clara, mudando para sempre o destino de Aurora e de toda a comunidade. O centro de acolhimento, Estrela do Amanhecer, tornara-se um farol de esperança na região, tendo ajudado centenas de famílias a reconstruírem suas vidas. Numa manhã especial de primavera, o centro preparava-se para celebrar seu 5º aniversário. As árvores do pomar, plantadas por Aurora e outras crianças no primeiro ano do projeto, agora ofereciam sombra generosa e frutos doces. O jardim sensorial, cuidadosamente mantido por seu Antônio, exibia flores de todas as cores e aromas. Helena, observando os preparativos da festa através da janela de seu escritório, não pôde conter um sorriso ao ver sua filha, agora com 11 anos, conduzindo um grupo de crianças mais novas em uma atividade com o cavalo Estrela. O animal, embora mais velho, mantinha o mesmo olhar gentil e a mesma disposição para ajudar. "Sabem por que ele tem uma estrela na testa?" Aurora explicava para seu pequeno público atento. "Porque cada um de nós tem uma luz especial dentro de si,
Às vezes essa luz fica escondida, mas nunca se apaga. Maria, agora responsável por um programa de capacitação profissional na cozinha do centro, preparava com suas alunas os quitutes para a celebração. Seus famosos biscoitos, agora produzidos em maior escala, eram vendidos na cidade inteira, gerando renda para o projeto. Cada fornada tem um pouquinho de amor, ensinava ela às suas aprendizes. É esse o ingrediente secreto que faz toda a diferença. Rita coordenava a exposição de arte que seria inaugurada durante a festa. As paredes do antigo salão principal estavam cobertas de desenhos, pinturas e esculturas criadas pelas crianças do centro. Uma peça em especial chamava-te a atenção. Um mural coletivo retratando a história do cavalo Estrela, pintado por Aurora e seus amigos. Joaquim, supervisionando os últimos detalhes da decoração, parou para admirar uma fotografia emoldurada na entrada principal. A imagem mostrava o momento exato em que Helena e Aurora se reencontraram na varanda de Dona Cecília, com o cavalo Estrela ao fundo, sua marca brilhando sob o sol do entardecer. A cidade inteira participava das comemorações. Comerciantes doavam suprimentos, famílias traziam pratos para o almoço comunitário e até mesmo o novo prefeito, eleito com uma plataforma focada em projetos sociais, fazia questão de estar presente. Dona Cecília, embora mais idosa, continuava ativa no conselho diretor do centro. Sua casa permanecia um porto seguro para famílias em transição. E suas histórias sobre o cavalo, que mudou tudo, tornaram-se parte do folclore local. As pessoas costumam dizer que foi um milagre, comentou ela durante seu discurso na celebração. Mas o verdadeiro milagre foi a união de uma comunidade inteira para transformar uma história de dor em um legado de amor. Ao entardecer, quando as festividades atingiam seu auge, Aurora subiu ao pequeno palco montado no jardim. Em suas mãos, segurava sua antiga caixa de música, agora restaurada e decorada com pequenas estrelas douradas. Quando eu estava sozinha no escuro, começou ela, sua voz clara alcançando todos os presentes. Esta música me lembrava que minha mãe me amava e que um dia nos encontraríamos novamente. Hoje, ela me lembra que nunca devemos perder a esperança. A melodia suave encheu o ar, enquanto Aurora começava a cantar a antiga canção de ninar. Uma a uma, outras vozes se juntaram à sua, crianças e adultos, unidos em uma harmonia que falava de cura, de recomeço, de amor. O cavalo Estrela, como se entendesse a importância do momento, aproximou-se do palco. A luz do sol poente refletia em sua marca especial, projetando um brilho dourado sobre a audiência. Helena, de pé ao lado da filha, segurou sua mão enquanto cantavam juntas. Em um canto do jardim, uma placa discreta resumia a missão do Centro Estrela do Amanhecer. Onde há amor, há esperança. Onde há esperança, há um novo amanhecer. E, assim, sob o céu pintado com as cores do crepúsculo, a história do cavalo que salvou Aurora continuava viva, inspirando novas gerações a acreditar no poder do amor, da coragem e da perseverança. Pois algumas histórias, como algumas estrelas, nunca deixam de brilhar.